Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra o pecado, assim como Davi lutou. Nem o mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis. mais uma vez bem forte. Amém. Obrigado. Quero convidar o reverendo Vassílios Constantinides. Como mencionei, ele há 45 anos vem servindo a Deus. Ele é egípcio, mas é brasileiro, naturalizado. Durante muitos anos foi diretor da PEC Nacional aqui no Brasil, diretor da PEC da América Latina. E atualmente, eu espero que ele possa contar um pouquinho do que vai acontecer nos próximos meses, com um grupo de pessoas do Oriente Médio que estarão aqui se preparando no curso de liderança. Novos campos se abrirão naquela região do mundo através da instrumentalidade do pastor Vassílios. É uma grande alegria estar conosco neste instante. Pedimos que Daurilene, por favor, vê a sua filhinha Amanda neste instante. Daurilene, a sua menininha Amanda, está precisando da sua presença lá no departamento das crianças. Eu não consigo segurar o microfone. Quem trabalha com crianças se gesticula muito. E me sinto preso com o negócio segurando aqui. O pastor Gilberto me pediu para dar alguma informação breve. No ano 2006, em maio de 2006, passamos a responsabilidade da América Latina para outro colega, pastor Abner Pineda, e então pensamos em servir, ajudando tanto a PEC do Brasil como da América Latina, mas não mais em ministério de direção. Mas aconteceu, porque já tínhamos completado 67 anos de idade, achamos que não era mais para isso, não tínhamos mais o mesmo vigor. Mas naquele mesmo ano eu recebi um convite, recebi um e-mail da direção internacional pedindo para ajudar como diretor interino no Oriente Médio. Eu fui categórico, respondi não, não, não. 3 vezes não. Mas a minha esposa olhou e disse: Vassílios, você disse não, mas não orou, nem leu a Bíblia. Como é que pode fazer isso? E veio outro e-mail insistindo e fazendo-me lembrar que eu nasci e vivi no Oriente Médio, no Cairo, no Egito, 18 anos. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler no livro de Êxodo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E descobri nestes 4 capítulos algumas semelhanças entre Moisés e Vassílios. Os pais de Moisés viviam no Egito, mas não eram egípcios. Eram o quê? Hebreus. Os meus pais viviam no Egito, mas não eram egípcios, eram gregos. Moisés nasceu no Egito, cresceu no Egito, mas não era egípcio, era
Hebreu. Vassílios nasceu no Egito, cresceu no Egito, mas não era egípcio, era grego. É grego. Quando Moisés completou 40 anos, se ausentou do Egito, foi para Midian. Vocês lembram disso? Eu com 18 anos me ausento do Egito, venho para o Brasil. Quando Moisés completou 80 anos, Deus fala com Moisés para voltar para onde? Eu não tenho 80. Mas eu recebo um convite para voltar para o Oriente Médio. E tinha outras coisas ali na Bíblia, especialmente quando Moisés disse assim, no capítulo 4, Senhor, manda quem quiser menos a mim. Mas aconteceu que a ira de Deus caiu sobre Moisés e Deus então disse, você vai, mas Deus tirou o grande privilégio de ele ser porta-voz direto para o povo e disse, cada vez que você vai ter que falar, você vai ter que chamar seu irmão Arão. Eu não queria perder esse privilégio. Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Em 1 ano e meio visitei 8 vezes o Oriente Médio. Vários países, 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes. E na Jordânia entrei e saí 12 vezes. E então neste período de visitação, conhecendo os obreiros, eu descobri que o nosso trabalho na Ásia do Sul, com os países de Paquistão, Índia, Nepal, Sri Lanka e Bangladesh, é um trabalho forte. Tem muitos obreiros. Índia tem 82 obreiros. Sri Lanka tem 17. E assim, então, cada um desses países tem muitos obreiros. Mas os países que falam árabe, pouquíssimos são os obreiros. Só 2 países, Jordânia e Palestina. Jordânia, 1 obreira, e na Palestina 2 casais, parte árabe. E então, também vi que nós temos 18 países no Oriente Médio que falam a língua árabe. E o trabalho tão pequenino. Então nós tínhamos que realmente ver qual seria a estratégia para nós crescermos nesses países árabes. E pensamos então realizar este instituto que o pastor Gilberto falou há pouco, que temos no Brasil. Então pensamos em realizar lá no Oriente Médio. E eu comecei então a ver em que país. Pensamos na Jordânia, que é um país um pouco mais aberto, mas a Jordânia não aceita o sírio e acha que o sírio é terrorista. Então fecha as portas para o povo sírio. Então pensamos no Egito, porque eu conheço, vivi lá. É claro, depois de 50 anos voltar para o Egito é completamente diferente. Mas o Egito não aceita o palestino que fala o árabe, que é árabe, mas porque tem passaporte israelense. Então, há entre si esses povos dificuldades. E depois de orar, pensamos em trazer os árabes para o Brasil. E trabalhamos então 1 ano, já há 1 ano, trabalhamos conhecendo quais seriam aqueles que viriam aqui no Brasil para estudar no Instituto de Liderança. Escolhemos então da Síria, do Líbano, da Palestina, do Iraque 3, Jordânia, Egito 4, Sudão 2, o norte do Sudão fala o árabe. Então, o Egito, a Tunísia, Algéria, Líbia e Marrocos. Nós temos agora 25 candidatos para vir para o Brasil. Este curso vai começar no dia 24 de agosto, próximo mês. Uma das dificuldades que estamos encontrando é os consulados brasileiros dar visto para esses alunos. Porque alguns desses países chamam-se países do eixo do mal. Já ouviu essa expressão?
Síria, Líbano, Palestina, Iraque, Algéria, Tunísia. E então os governos têm dificuldade de aceitar eles para um período de 3 meses. E estamos tendo realmente algumas dificuldades para que eles possam receber os seus vistos para entrar no Brasil. Eu gostaria de pedir que vocês orem por isso. Todos eles vão receber bolsa completa. Bolsa a viagem e também a estadia aqui no Brasil. Custa R$6.000. Não precisa contribuir, porque já tenho 25 bolsas. Todas aqui no Brasil. Todas elas. Todas aqui no Brasil. Igrejas, famílias, algumas pessoas que têm executivos, crentes em Jesus. Tem todo o dinheiro, não preciso do dinheiro. O que eu preciso é que eles venham. Então orem para que Deus dê esses vistos, por favor. Tá? Um dos casais da Síria recebeu a palavra negativa. Negaram o visto para vir. Então nós estamos agora trabalhando com a mesma documentação em Brasília. Por que foi negado? Nós não estamos simplesmente dizendo, bem, não vem e acabou. Estamos fazendo a nossa parte. Se Deus tem outro propósito para eles, tudo bem, mas vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Estarei no domingo em Brasília e estamos realmente em contato com pessoas lá dentro do Itamaraty para ver as razões pelas quais negaram o visto. Então, gostaria que vocês só orassem. Agora, eles não vêm só para estudar. Nós vamos usá-los lá trabalhando com suas igrejas. Quando eu falo igrejas, eles não usam esse nome lá. Eles usam o clube, não usam a palavra igreja. E quando falam de Jesus, não usam a palavra Jesus, usam o irmão mais velho. O irmão mais velho me protegeu. Então, sabemos quem é. Há uma linguagem diferente para não descobrirem as pessoas. E eles vão trabalhar debaixo do guarda-chuva das igrejas. A PEC não pode ser oficializada nesses países. Então, nós queremos que eles voltem e realizem esse mesmo ministério com as famílias da igreja, com os filhos dos crentes e com os professores das escolas dominicais. Alguns países são um pouquinho mais abertos, que é possível realizar um trabalho melhor, mais eficiente. O que desanima nesses países é que não é como o Brasil, não é como a América Latina. Os frutos são rápidos, imediatos quase. Lá, os resultados aparecem a longo prazo. E isso, muitas vezes, desanima os obreiros lá. Então eu conto com as suas orações para que estes 25 possam receber visto. Eu tinha só 23 e queria que alguém viesse da Líbia, não tinha um contato, mas Deus abriu para mim uma porta. Conheci realmente um casal da ilha de Chipre que estava no Brasil, na residência do Dr. Shed. Conversamos pessoalmente e então vamos trazer um casal de lá. Mas necessitamos dos vistos. Nós preparamos os documentos, enviamos para lá e esperamos também que eles recebam estes vistos. Aqueles que querem acompanhar o nosso estudo esta noite, eu convido para vocês abrir na página 18, no seu manual do congressista, página 18. O nosso assunto é sobre a criança como Jesus a vê. É muito bom saber como Jesus vê a criança, não é como os homens às vezes. E olhando os 4 evangelhos, a gente tem que notar quantas ocasiões Jesus teve contato direto com grupos de crianças ou com crianças, sem repetir isso nos 4 evangelhos. São 8. São 8. Eu vou citá-los, caso você queira marcar.
e depois meditar neles. Primeiro é com a filha de Jairo, Mateus capítulo 9. Filha de Jairo, Mateus capítulo 9. O segundo contato foi na primeira multiplicação dos pães. Lembra-se, lemos assim: 5.000 homens se alimentaram, mais as mulheres e as crianças. O terceiro contato que Jesus teve com as crianças é Mateus 18, quando chamou uma criança, colocou no meio e disse: se não vos tornardes como esta criança humildes, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18. No capítulo 19 de Mateus, nós temos o quarto contato de Jesus com crianças, quando familiares, pessoas traziam as crianças para que ele as tocasse, e os discípulos então as impediram. O quinto contato de Jesus é em Marcos capítulo 21, Mateus capítulo 21, quando Jesus entrou no templo e mais trazendo seus filhos pequeninos, e as crianças davam o quê? O seu louvor a Jesus. E os fariseus criticaram porque que Jesus estava aceitando isso, e Jesus disse: olha, nunca ouvistes que de crianças de peito e crianças pequenas tiraste o perfeito louvor. Sexta ocasião que Jesus teve com criança é Marcos capítulo 9, quando veio o pai desesperado com seu filho endemoniado e não sabia o que fazer. Os discípulos então trouxeram para Jesus. A sétima vez foi em João capítulo 4, na segunda multiplicação dos pães, quando Jesus então recebeu os pães e peixes de um menino. E a oitava vez, João capítulo 4, o filho oficial do rei. Olhando estes contatos de Jesus, temos lições de grande valor, onde nós podemos ver como Jesus realmente vê a criança. E em primeiro lugar, Jesus vê a criança como o quê? Criatura de quem? De Deus. Eu lembro quando viajava pelo Brasil todo, nos idos de 72 até 99, e então sempre ficava na residência, na casa de pessoas crentes em Jesus. E numa família que eu fiquei, uma casa grande, tinha 9 filhos, 9 crianças lindas, bonitas. E então no domingo todos juntos fomos para a igreja. Na volta da igreja eu olhei e disse para o pai, disse para ele assim: olha, que crianças bonitas que os irmãos têm. Ele olhou para mim e disse essas palavras: pastor, disso aí morre muito. Eu assustei. Disso aí, tratando os seus filhos, as suas crianças, disso aí morre muito. Quer dizer, estes 9 são os vivos, e vários outros o quê? Morreram. Disso aí. Jesus não vê a criança assim, como qualquer coisa. Lembro de num dos nossos congressos, foi o preletor, o pastor Rivaldo Pimentel Lopes. E ele contando sua experiência quando era criança, disse: olha, quando éramos crianças, não éramos considerados gente. As pessoas nos chamavam bichinho. Bichinho vem aqui, bichinho vai lá, bichinho, bichinho. Não é assim que Jesus vê as crianças. Ele vê as crianças como uma criatura de Deus. E olha então os textos aqui que nós temos para refletir. Assim como Jesus socorreu homens e mulheres, socorreu também o quê? Crianças. Igual para igual.
não fez nenhuma distinção, nenhuma acepção, igual para igual. Foi, socorreu a filha de Jairo e outras. Segundo lugar, assim como Jesus apresentou ensinamentos aos homens e mulheres, também apresentou ensinamentos com as crianças e para as crianças. Mateus capítulo 18, 1 a 14, quando Jesus chamou uma criança, colocou no meio e disse: olha, se não se tornardes como esta criança, humildes, não pode entrar no reino de Deus. Assim como Jesus usou parábolas para ensinar lições de valor, da mesma maneira ensinou a parábola da ovelha perdida para falar da importância de quê? Da criança. Assim como alimentou homens e mulheres, alimentou também na multiplicação dos pães as crianças. Aqui vou abrir um parênteses. Existe a ideia sempre nas igrejas é que com as crianças você tem que falar alguma coisa diferente. Você não pode falar do sangue de Jesus, não pode falar da morte de Jesus na cruz. Isso choca a criança. Olha, amados irmãos, nós não temos dois evangelhos, não temos dois planos de salvação. Jesus, na multiplicação dos pães, ofereceu pão para todos, o pão igual. Não disse: olha, dá para as crianças pãozinho. Não. Deu, todos comeram do mesmo pão. Do mesmo pão. E ainda mais, para provar que a criança é criatura de Deus, disse o quê? Dos tais é o reino o quê? De Deus. Lembra-se que com Nicodemos, quando Jesus falou com Nicodemos, disse mais ou menos a mesma coisa. Se não nascer de novo, Nicodemos, não podes ver o que é o reino de Deus. Jesus vê assim a criança, como criatura de Deus. Hoje nós temos uma população mundial aproximadamente 6 bilhões e 800 milhões de habitantes. Destes, 3 bilhões são crianças. Só 2 países na Ásia têm mais do que 1 bilhão. Entre China e Índia, são mais do que 1 bilhão de crianças. A China, a Índia vai passar o número de crianças da China. Porque há uns 8 ou 10 anos atrás, a China tomou a decisão de cada família só pode ter o quê? Uma criança. Mas a Índia não, você vai na Índia, é impressionante as famílias. E em muitas partes do mundo, a criança não é considerada gente. Eu fui 2 vezes no Nepal. E nas 2 vezes visitei uma missão brasileira. É a única organização estrangeira missionária reconhecida pelo governo do Nepal, apoiada pelo governo do Nepal, onde está pastor Silvio e Rose Silva. Ela é do Rio Grande do Sul, ele é do estado de Goiás. Qual é o trabalho deste casal? Resgatar meninas. O trabalho dele, a missão dele chama-se Meninas dos Olhos de Deus. Tem 92 meninas. 3 edifícios, 3 grandes residências. Onde estão essas meninas? Compra as meninas. Compra? Como? É que há um costume no Nepal. As famílias pobres, quando tem 2 meninas em casa, a mais velha vai casar, mas a menor vai ser vendida. $1.800. E esse dinheiro é dado para o esposo da mais velha, o dote para casar.
Então eles descobrem onde está acontecendo algo assim. É proibido, mas acontece. E então eles vão lá e compram a menina, pagando $1.800. Sabe, a última vez que eu estive lá, tem exército de proteção nesse lugar onde ele mora, porque ele está sendo perseguido por pessoas. Quando eles descobrem o que acontece com essas meninas, são vendidas para o tráfico de prostituição. Geralmente vão para a Índia. Então, quando descobre onde está a menina lá na Índia, junto com a polícia do Nepal e da polícia da Índia, vão lá e resgatam, trazem a menina de volta. E muitas vezes a menina já é grávida ou está com o bebê. Jesus vê a criança como uma criatura de Deus, preciosa, meninas dos olhos de Deus. Eu, dessas 2 vezes, pude ter o privilégio de falar com essas meninas, pequenininhas e outras maiores, e alguns bebês. E eu perguntei ao pastor Silvio, até quando elas ficam aqui? Até casar. Vão ficando lá com eles. Em segundo lugar, Jesus vê a criança como uma criatura o quê? Perdida. Isso está nas Escrituras. Com a queda de Adão e Eva, as crianças estão debaixo da maldição. Diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, porque todos o quê? Pecaram. Todos. Já Davi, na sua experiência no Salmo 51, mostra que geneticamente todos nascemos em pecado. E ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. É interessante, em Mateus capítulo 18, versículo 14, a gente usa muito esse versículo na área de salvação, mas esse mesmo versículo fala na área da perdição da criança. Se não é da vontade do vosso Pai Celeste que nenhum destes pequeninos se perca. Existe a possibilidade de se perder. E Marcos capítulo, eu quero que você corrige a referência, é Marcos 9, 21, não é 14, 21. Quando trouxeram aquele jovem endemoniado para Jesus, Jesus fez uma pergunta para o pai. Disse para o pai o seguinte: há quanto tempo isso lhe sucede? Isso é, há quanto tempo ele está debaixo do jugo do demônio, do diabo? E o pai respondeu, sabe o quê? Desde a sua infância. Ora, irmãos, Jesus não precisava perguntar, ele já sabia. Perguntou para que hoje nós pudéssemos saber que de fato existe esta possibilidade. Um menino, uma menina está debaixo das garras do inimigo, do diabo, estando perdida. O mundo, Jesus vê as crianças metidas no crime, na prostituição, nas drogas, no narcotráfico, na guerra, nos pequenos assaltos. Você sabe qual é a primeira coisa que as pessoas na Europa, nos Estados Unidos, países esses chamados do primeiro mundo, quando encontram um brasileiro, falam: vocês matam as suas crianças, a gente vê pela televisão, matam as crianças. Nós não matamos crianças. O que acontece é que muitas vezes escutamos no Rio de Janeiro e outras capitais grandes que o próprio narcotráfico mata as crianças para não denunciar. Usam as crianças como mula. Sabe o que é isso, né? Usam as crianças como mula. E então, quando o narcotráfico descobre que as crianças poderão, talvez, denunciar, então mata.
crianças na guerra. A Veja saiu um artigo a respeito de um menino, 14 anos de idade, na Palestina. O exército de Israel percebeu que havia alguma coisa errada com ele. Porque ele usava uma jaqueta, um tipo de colete grandão. E quando o pegaram, ele não teve tempo de acionar a bomba. E quando o interrogaram, ele disse essas palavras: o meu professor de religião me disse que se eu fizesse isso, estaria no paraíso com 16 mulheres virgens. Saiu na Veja. Quando eu estive fiquei 6 dias no Iraque. O pastor Nabil, da primeira igreja batista de Bagdá, contou o seguinte: às 3 horas da tarde toca o sinal de recolher. Ninguém pode andar nas ruas depois das 3 horas da tarde, por causa da guerra. Então os adolescentes não têm o que fazer. A igreja às vezes tem que juntar os adolescentes e eles dormir na igreja para dar alguma atividade, mas os outros se transformam em gangues. E sabe o que fazem? Esperam que alguém jogue a bomba e vão lá então para ver, saquear os mortos, pegar as botas, pegar casaco, pegar dinheiro, pegar alguma coisa de lá. O mundo assiste a tudo isto, recebe as informações e insiste e tem a coragem de dizer a criança é inocente. Mas Jesus vê a criança como uma criatura perdida. Mas em terceiro lugar, Jesus também vê a criança como uma criatura que pode o quê? Pode crer, pode receber, pode ser salva por Jesus e pode se tornar uma nova criatura. Mateus capítulo 18, versículo 6, quando Jesus disse: se alguém escandalizar a um destes pequeninos que creem. É a mesma palavra crer, e na língua grega, que pistes, é a mesma palavra que nós temos em João 3,16. Para todo aquele que nele, é a mesma palavra. É a mesma palavra que Paulo e Silas usaram para o carcereiro de Filipos, quando disseram o quê? Crer no Senhor Jesus. Uma criança pode depositar sua fé e crer no Senhor Jesus e ser salva. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 4, Jesus mostra que o adulto, para entrar no reino de Deus, precisa se tornar como criança. Jesus vê as crianças como um referencial para a conversão dos adultos. Jesus ensinou isso para mostrar a humildade, e se não se tornarem humildes como as crianças. A criança é humilde por natureza, interessante. Ela perdoa com facilidade, ela aceita com facilidade. Eu lembro quando os nossos filhos eram pequenos, então vinham às vezes crianças da vizinhança, porque a gente tinha um quintal, então ficavam brincando. De repente a gente escutava a seguinte voz: eu não vou brincar nunca mais com você. E então saía, batia a porta e ia embora. Quanto tempo? Daqui um pouco tocava a campainha, já voltava, já estavam lá brincando tudo de novo. A criança é humilde. Jesus repreendeu com veemência os seus discípulos por colocarem obstáculos, impedimentos, embaraço, escândalo, tropeço, não deixando que as crianças se aproximassem dele, e disse: deixai vir o quê?
os meninos. Olha, gente, se os discípulos fizeram isso, né, estavam colocando Jesus numa posição complicada. Porque, olha que temos aqui na folha. Seria uma contradição à natureza e ao caráter de Jesus desprezar e rejeitar as crianças. Ele jamais poderia ser comparado com a dureza e autossuficiência dos rabinos. Porque Jesus disse: quem vier a mim, de maneira alguma o quê? O lançarei fora. Jesus tomou as crianças nos seus braços e as abençoou. A palavra grega quer dizer que é ancalhar, significa abraçar a criança. E abraçou. Ele deu um abraço às crianças. Quando nós falamos para a criança, vem dar uma angalhada, é um abraço. E não só deu um abraço, mas também ele as abençoou. Interessante, eu quero que você corrija aqui, porque a pessoa que fez uma revisão errou. Onde diz Jesus as abençoou, por favor corrige. Jesus impetrou sua bênção 2 vezes nos 4 evangelhos. Vou repetir. Jesus impetrou sua bênção 2 vezes nos 4 evangelhos. Uma foi em Lucas 24, 50, quando ele estava já se retirando com os seus discípulos, lá no monte, levantou as mãos e abençoou seus discípulos. A palavra evloise. Mas quando lemos em Marcos, a respeito da bênção que ele deu para as crianças, Marcos 10, 16, não é a palavra igual, evloi, é a palavra katevloi. Há uma diferença. Katevloi é desejar algo mais. Eu diria assim, mais do que uma bênção, mais do que uma simples bênção. Ele não fez isso com os discípulos, mas ele fez isso com as crianças. Jesus vê a criança como alguém que pode crer e que pode ser salva por ele. A salvação, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8, é um presente. Pela graça sois salvos mediante a... Isso não vem de vós, é? A palavra dom é carisma, que significa? É um presente. Agora, esse presente só tem valor se ele for recebido. João 12, mas a todos quantos o receberam. É isso que temos que fazer como professores, como pais com os nossos filhos. Dar a oportunidade à criança se apropriar do Evangelho, do plano de salvação. Aceitar o presente e ser salva. Jesus vê a criança como alguém que pode crer e pode ser salva por meio dele. Em quarto lugar, Jesus vê a criança vivendo como criança. Muitas pessoas esperam de maneira que meninos e meninas se mantenham com um comportamento de adultos na igreja. Querem que a criança fique 20 anos mais velha em 1 minuto. Eu lembro quando eu era superintendente da escola dominical, havia um diácono solteirão, 38 por aí, 40, sempre de terno e gravata, e sempre ficava atrás. Eu gostava de terminar a escola dominical contando para as crianças 10 minutos
em capítulos uma história missionária no Flanello. E então ele estava lá atrás, sempre sério, fechado. E o mínimo movimento que uma criança fazia, só virava assim a cara, ele lá de trás. Fazia maior escândalo do que a criança. Mais tarde ele casou, teve filhos, mudou completamente. Mudou. Olha, Jesus era observador e via as crianças. Em Mateus 11, 16, 17, crianças que brincam de teatro, de casamento e de funeral ao mesmo tempo. Isso que é uma coisa de criança. Pode ler na Bíblia. Já o profeta Zacarias disse aqui, olha lá, as praças o quê? Da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Na minha igreja em que eu sou membro, todo domingo à noite, as crianças ficam conosco no templo, cantamos juntos, oramos juntos com as crianças, todas as informações, se tiver algum anúncio juntos, a leitura bíblica também juntos. E antes da mensagem, o pastor então chama as crianças. 30, 32, 35 crianças vêm na frente, na plataforma. E ele ora então pelas crianças e o culto que elas vão ter separado. E sempre o pastor diz assim, quando termina a oração: olha, descem devagar, vou indo andando devagar, olha devagarzinho. Sempre fala assim. O que você acha? Elas de fato dão o primeiro passo devagar, mas o segundo, ó, pá! Não pode, gente, não é impossível a gente querer fazer que elas vivam como adulto. Impossível. O apóstolo Paulo escreveu assim em 1 Coríntios capítulo 12, 13, verso 11: quando era menino, falava como adulto. Falava o quê? Como menino. Sentia como, pensava o quê? Como menino. A religião católica romana tem uma imprensa chamada uma editora chamada Editora Paulinha. E já fez uma vez um cartaz grande, Jesus abençoando as crianças, bonito, muito bonito. Jesus sentado e então recebendo as crianças para as abençoar. E embaixo tem um versículo: deixai vir a mim os meninos. Só que esse quadro, apesar que algumas igrejas evangélicas compraram e colocam na igreja, tem alguma coisa que nós não podemos concordar. Porque todas as crianças que vão na direção de Jesus vão assim. Isso é normal. O normal é, deixa eu ir primeiro. Esse é o normal. E é por isso que os discípulos disseram: não, de jeito nenhum. Jesus via a criança como o quê? Como criança. Também, Jesus vê a criança como um potencial para o futuro. Um potencial grande para o futuro. Quando Jesus, em Mateus 18, 6, disse: se alguém fizer escandalizar a um desses meninos que crê em mim, fala sobre a gravidade de colocar tropeços a um desses pequeninos. Ele previa o que pode acontecer à criança no futuro e se perder para sempre. Mas em contrapartida, a criança que crê em Jesus pode servi-lo desde a sua infância, como o caso de Timóteo. 2 Timóteo, pode colocar 2 Timóteo 3,15.
Lembro que o primeiro congresso da PEC em 1979, que era o Ano Internacional da Criança, tinha como tema Evangelize o Homem, evangelize hoje o homem de amanhã. Exemplos na Bíblia como José, Samuel, Daniel, Davi, a menina na casa de Naamã e outros, devem provar sobre o potencial que cada criança tem quanto ao seu futuro. Pode se tornar um servo de Deus, um pai, mãe tementes a Deus e até alguém importante que traga uma grande contribuição à nação inteira, como o caso de Esther. O pastor da primeira igreja batista de São Caetano do Sul, pastor Sebastião Neto. Ele recebeu a Cristo, ele e sua irmã, quando tinha 5 anos. Numa EBF, Escola Briga de Férias, quando eu dei a história de Samuelito. E hoje é pastor da primeira igreja batista de São Caetano do Sul. Quando eu ia na igreja evangélica grega no Cairo, mamãe levava todos os domingos e toda quarta-feira. 6 meninos, todos íamos para a igreja, sempre. Aparentemente, parecia que entrava de um ouvido e saiu do outro. Mas para Deus, a sua palavra não volta vazia. Tenho um irmão que é pastor, eu sirvo a Deus na PEC. Deus realiza realmente aquilo que a gente nunca pode imaginar. Mas Ele faz. Ele faz. É o potencial que tem a criança quando ao seu futuro, quando nós levamos ela a Cristo como seu Salvador pessoal. E também, Jesus vê a criança que precisa de pastoreio. Precisa ser, é um trabalho. A criança aceita Cristo assim, ou qualquer pessoa assim, mas para crescer espiritualmente precisa de pastoreio. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, Jesus diz para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Apacentar não é apenas cuidar, vigiar, proteger, tratar bem os cordeiros, mas apacentar é alimentar as crianças com pastos verdejantes. Oferecer às nossas crianças o genuíno leite espiritual da palavra de Deus, conforme diz 1 Pedro 2,2. E não apenas as crianças maiores, mas as crianças pequeninas. Olha o que diz Isaías 40:11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Eu realizo 2 vezes por ano em nosso apartamento classe de 5 dias para as crianças pequenas, não as grandes, pequenas. Tenho 3 netas, uma tem 7, a outra tem 6 e a outra tem 4. E então nós convidamos as crianças da mesma idade para vir em nosso apartamento. E realizamos em janeiro e em julho a classe de 5 dias para estas crianças pequenas. Eu uso o flanelógrafo com elas. Olha, é uma maravilha. Uma coisa interessante, Jesus não disse apacenta os meus cordeiros para uma senhora. Disse apacenta os meus cordeiros para um homem. Pedro, um dos líderes do grupo. Eu fico feliz ver neste congresso tantos homens. Aliás, valeria a pena ficarem todos os homens de pé. Vamos lá? Vamos lá? Os homens? Todos os homens. Vários pastores, vários líderes de igrejas que estão aqui conosco.
Em várias ocasiões eu tenho ouvido de colegas pastores que a gente conhece aqui e acolá, e perguntam e dizem assim: Vacílios, você trabalha ainda com crianças? Como fosse uma coisa o quê? Secundária, ainda trabalha com crianças. Eles não entendem que a prioridade que Jesus disse a Pedro é primeiro apacentar o quê? Depois apacentar o quê? As ovelhas. Primeiro é arnia em grego, e depois então é as ovelhas, os adultos. Eu diria assim, que todo seminarista e futuro pastor, especialmente no seu primeiro ano de seminário, deveria ter um ministério com crianças, de preferência uma classe de boas notas. Eu sei de seminários, eu repito, eu conheço seminários em que quando o seminarista ou seminaristas vão fazer seu treinamento em igrejas, nas férias, nos fins de semana, e são indicados já para eles igrejas específicas que eles vão, às vezes 2 pessoas, 4 pessoas, 2 rapazes, 2 moças. Então eu conheço porque eu já vi isso, dizendo assim: olha, vocês meninas vão trabalhar com as crianças, nós os homens com os adultos. Como que só as mulheres vão fazer o trabalho com as crianças. Jesus disse para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Nem sempre quem fala para adultos sabe falar com crianças. Mas quem sabe falar com crianças, ele pode falar com qualquer outra idade. Pode falar. Alimentar as crianças, os cordeiros, não é uma tarefa para um instante, para um domingo só, mas é uma tarefa contínua e para sempre. Você já imaginou o pastor levar suas ovelhas no campo para comer, se alimentar da grama, e depois trazê-las para o curral e dizer: olha, vocês se alimentaram para uma semana, só na próxima vão lá, vão morrer de fome. Por isso é vital que as crianças sejam pastoreadas pelos seus próprios pais. É bom ler esse texto que está em Provérbios. Salomão, na sua experiência, disse assim: quando era criança, o meu pai me ensinava, me falava essas coisas, me orientava, me aconselhava. O bom pastor cuida, telefona, busca em casa, ora, aconselha, alimenta e dá exemplo. Jesus vê a criança então como a necessidade de um pastoreio. Primeiro, ele vê a criança como criatura de Deus, como criatura perdida, criatura que pode crer, que deve viver como criança, como um potencial para o futuro e que precisa de pastoreio. Mas, como é que Jesus vê a criança hoje? Como que vê ela hoje? Jesus vê a criança hoje nos lares de muitos pais crentes que não recebem a mensagem de salvação, não recebem aconselhamento, orientação, instrução. Eles passaram esta tarefa à igreja e aos professores da escola dominical. Não vê, não enxerga, não lê, não estuda, como diz o Salmo 78, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram, quem? Nossos pais, não diz nossos professores, não diz nossos pastores, diz os nossos pais.
E no mesmo capítulo 78, no versículo 5, é mais forte. Porque ali Deus diz assim: Ele estabeleceu uma lei em Israel, um mandamento em Israel. E mandou a quem? Aos pais ensinassem aos seus filhos. A igreja está à disposição para ajudar, mas ela não tem essa prioridade. A prioridade é de quem? Dos pais. Os pais. A PEC tem um acampamento. E várias vezes eu lembro, recebi telefonema de pais, amigos nossos, dizendo assim: Vacílios, estou mandando meus 3 filhos no seu acampamento. Dê um jeito neles. O acampamento não é reformatório. O que nós podemos fazer em 6 dias? Está vendo? Eles não querem, não conseguem fazer durante o ano inteiro e querem em 6 dias resolver o problema. Muitos pais hoje estão ocupados apenas em providenciar o bem-estar físico e intelectual de seus filhos e esquecem o essencial, que a alma e o espírito, que são eternos. Um menino procurou seu pai e disse assim: Pai, quando você ganha por hora? O pai pensou, fez toda aquela matemática e disse: olha, é uns R$30. Tá bem. Passando um tempo, o menino veio para o pai e disse: pai, eu economizei, está aqui R$30, me dê 1 hora para falar contigo. Os pais não têm tempo, sua prioridade é outra. Jesus vê as crianças de muitos lares evangélicos entregues aos avós, às empregadas, à TV, e por isso as crianças conhecem pouco da Bíblia e de seus ensinamentos. Segundo lugar, Jesus vê as crianças de hoje que vão a algumas igrejas que saem sem receber alimento da palavra de Deus. Elas ouvem histórias. Olha, irmãos, quantas vezes eu já ouvi isso? Pastor liga para mim: Vacílios, você lembra de mim? Sim, sim. Olha, eu queria convidá-lo para você vir no dia da criança contar uma historinha para as crianças. Então eu digo: olha, eu não conto histórias, pastor. Eu tenho mensagem para as crianças. Não é historinhas que nós temos para as crianças. Nós temos uma mensagem da palavra de Deus para as nossas crianças. Elas ouvem histórias sem aplicação para as suas vidas, sem um desafio de colocar na prática, sem suprir as suas necessidades e menos ainda sem responder às suas perguntas e dúvidas. Falta de um currículo sistemático à escola dominical e aos cultos infantis. Falta apresentar um plano de salvação e ajudar a criança no seu crescimento espiritual. Pelo menos a cada 3 meses deveria ter um culto no templo com as crianças presentes no templo. Jesus vê muitas crianças que vão à igreja sem interesse, sem ânimo, sem dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Terceiro lugar, Jesus vê hoje muitas crianças na escola dominical que têm professores despreparados. Eles ficam 1 hora com as crianças apenas para entretenimento e para cuidar deles até que seus pais venham buscá-las após o culto. Há professores que não têm preparo, não se preparam para transmitir as lições do domingo, não recebem nenhum treinamento, desconhecem como apresentar uma lição bíblica, preparar um programa de classe, saber colocar alvos para a vida dos seus alunos, conversar com eles, orar por eles, visitar e se preocupar com a salvação de seus alunos e seu crescimento espiritual. Chegam na classe e dizem: criança, o que vocês querem cantar? Há um período que pode fazer isso, mas os primeiros cânticos e o cântico antes da lição bíblica é da escolha do professor.
Os primeiros cânticos. E o cântico antes da mensagem é da escolha do professor. Mas eles não preparam o programa. A minha professora de infância, ela ainda vive. O nome dela é Olga. Vive nos Estados Unidos. Ela já é uma idade avançada, mas ela me escreve sempre. No Natal, na Páscoa, no dia de ação de graças, manda um cartão e com presente dentro para nós. Deus abençoou tremendamente o ministério dela em nossas vidas, apesar que parecia que entrava de um ouvido e saía do outro. Jesus vê as crianças de hoje no nosso bairro, de nossa cidade, do Brasil e do mundo, como o salmista Davi expressou em Salmo 142:4. Pois não há quem me reconheça, nenhum lugar refúgio, e ninguém que por mim se interessa. Queridos e amados congressistas, as crianças estão ao nosso redor. Elas realmente são o melhor do nosso país, do Brasil. Temos 55 milhões de crianças. E o que é feito com elas? Nós temos as oportunidades aqui que nenhum país do mundo tem. Realizar evangelismo ao ar livre, realizar uma classe de 5 dias, uma classe de boas novas, uma campanha evangélica para crianças, curso por correspondência, acampamento para crianças, encontro de crianças. É uma porção de variedade de ministérios e não o fazemos. A criança como Jesus a vê, nós podemos mudar este panorama se obedecer à ordem de Jesus. Qual é? Amas-me. Então o que é? Apacenta os meus cordeiros. Alguém escreveu assim: o amor é o maior preparo para o ministério da evangelização das crianças. Ame as crianças e as alimente. Amas-me, apacenta os meus cordeiros. Que Deus nos abençoe, amados congressistas, de tal maneira que nós possamos fazer a nossa parte para que essas crianças sejam alimentadas com a palavra de Deus, salvas por Jesus Cristo, e homens e mulheres que no futuro venham ser servos e servas de Deus. Amém. Do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra. Eu luto contra o pecado, assim como Davi lutou. Nem o mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis. Mais uma vez, bem forte.